Olá, muito boa tarde. 14 de maio de 2020, quinta-feira, 17 horas. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nossa, quanta gente boa chegando, que delícia. Bom, meu nome é Vivian, eu sou integrante do Grupo Reflexos e o Grupo Reflexos é um grupo de estudo e de vivência das constelações sistêmicas, que é uma técnica desenvolvida pelo alemão Bert Helling. Os nossos encontros através do Grupo Reflexos, eles acontecem, boa tarde para todos que estão chegando, olha, direto de Portugal, que honra! Bom, os nossos encontros do Grupo Reflexos, eles são encontros presenciais que acontecem na cidade de Ribeirão Preto, sempre às quintas-feiras, das 18h45 às 21 horas. E nesse momento, né, de isolamento, que a gente tem que se cuidar, de pandemia, as constelações sistêmicas, elas estão acontecendo de maneira individual e online. Então, para maiores informações, esclarecimentos, nós estamos disponíveis no direct. Boa tarde a todos que estão chegando, que delícia! E os nossos encontros, que são presenciais, para a gente desenvolver os nossos estudos, né, do olhar sistêmico, de toda a filosofia de vida do Bert Helling, que tanto nos engrandece, nesse momento tomou outro formato através de encontros aqui nessa plataforma do Instagram, e que o Grupo Reflexos é extremamente grato por essa plataforma tão eficaz de conexão, e nós estamos recebendo convidadas ilustres para contribuir aí com o seu conhecimento e com a sua generosidade, através da sua disponibilidade, vir aqui e trazer um pouco do seu olhar para contribuir, cada um na sua casa, com o seu olhar e com a nossa expansão de consciência, especialmente. E hoje eu estou muito feliz, porque nós vamos receber aqui a nossa grande mestre, e posso considerá-la uma querida amiga, Maria Armanda. Eu estou até emocionada de falar dela, de Carvalho Lopes. Eu vou recebê-la aqui e já vou ler o currículo dela para vocês. Maria Armanda. Aqui. Opa! Vamos aguardá-la. Enquanto ela chega, eu vou ler para vocês um pouquinho sobre quem é essa mulher incrível que vai ter a honra de estar aqui à tarde conosco. Olá, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, querida. Eu vou falar um pouquinho de você antes de você falar oi para todo mundo, tá? Bom, Maria Armanda de Carvalho Lopes, ela nasceu em Portugal, ainda muito menina veio para o Brasil, formou-se professora e pedagoga, desenvolveu trabalhos ligados à violência escolar, daí a necessidade de ampliar seus conhecimentos na área de terapias holísticas e, juntamente com as dificuldades encontradas, foi se especializando em trabalhos de grupo e terapias de família, casais e individual, psicodramaturgia e em análise junguiana. Conheceu o trabalho de Bert Helling através de Renato Bertatti, com quem fez seu primeiro treinamento em constelações familiares e organizacionais, e se especializou fazendo os treinamentos com o próprio Bert Helling no Brasil e na Alemanha. Não é ninguém, não, é só ela. Seja muito bem-vinda. E eu queria só dizer, Maria Armanda, que esse grupo, ele existiu, ele nasceu para honrar todo um legado desse homem, que foi Bert Helling, mas também para te homenagear, porque nós aprendemos com você que todo conhecimento
ele precisa fluir, ele não pode de maneira nenhuma ficar retido. E na pretensão de compartilhar o pouco que o Grupo Reflexo sabe com as pessoas e com a imensa vontade de nos colocarmos como eternos aprendizes, é que esse grupo nasceu. E hoje é com uma tomada de uma gratidão que não cabe em mim, em nome do grupo, que eu te recebo aqui para que você traga um pouco e muito da sua sabedoria para compartilhar conosco na tarde de hoje. Seja bem-vinda. Obrigada a todos. E vocês me pediram para falar um pouquinho do olhar sistêmico e da doença. Então, eu vou tentar dividir em 3 partes. A primeira parte é o que é um olhar sistêmico. A segunda parte, falar propriamente da doença. E a terceira parte, o que fazer com tudo isso. Então, se a gente começar com olhar sistêmico, que é uma palavrinha que hoje está muito em moda, né? O que é o sistêmico? Então, eu vou falar isso dentro do assunto que vocês me pediram. Então, a gente sabe que sistêmico é um grupo de coisas, um grupo de elementos ou de pessoas, né? Que se interligam ou por uma força ou por um interesse comum. A doença, né? Quando a gente fala em doença, a gente pensa em corpo. Então, como é que eu tenho um olhar sistêmico para um corpo? O que é isso? Existe na vida uma coisa que se chama mistério. E a gente sempre busca esse mistério, o sentido da vida. E se a gente está nessa vida, é porque a gente tem esse mistério introjetado em nós. Qual é o sentido da vida para mim? Qual é o sentido da vida para você? Então, em algum momento, você quis trazer esse mistério. Você quis vir para essa vida. E aí, como que você podia vir para essa vida? Você tinha que ter um corpo. Então, você precisou inicialmente de um espermatozoide e de um óvulo. E a partir da junção dos dois, começou a se formar um corpo. Então, para ter esse corpo, você precisou de algo do masculino e de algo do feminino. Você é uma junção dos dois. E do masculino, você foi buscar no seu pai. E o feminino, você foi buscar na sua mãe. E o seu pai só pôde te dar isso porque ele também teve um pai e uma mãe. E a sua mãe só pôde te dar isso porque ela também teve um pai e uma mãe. Então, olha a importância dos seus avós. E os seus avós só puderam existir porque existiram os seus bisavós. Perceba a amplitude. O que é um olhar sistêmico? Você é só um pontinho diante de grandeza de quantos sistemas precisaram existir para que você tivesse o seu corpo, a sua existência. E aí você começou a crescer dentro da barriguinha da sua mãe. E você foi crescendo e de crescimento foi formando os seus tecidos, os seus órgãos, o seu esqueleto, os seus músculos, até que um dia você estava pronto para vir para essa vida e você nasceu. E qual foi a primeira coisa que você fez? Qual foi o primeiro movimento que você fez? Respirar. Você tomou a vida. E eu não sei se vocês sabem, mas a área é de graça, gente. Está aí para todo mundo. E a partir daí, você precisou se alimentar. Mas não tinha uma mágica. Alguém teve que plantar o alimento, alguém teve que colher o alimento, alguém teve que armazenar, alguém teve que comprar o alimento. Olha quantos sistemas estão agindo para você crescer. Olha a imensidão disso. E aí você comia, respirava, você precisava fazer xixi, precisava fazer cocô.
E precisava ter alguém que trocasse você. E isso precisava ir para algum lugar. Então, quantos sistemas precisavam existir para ter a tua higiene? E você precisava de um lugar para ancorar. Então, você precisava de um lugar, você precisou de um lar e você precisou de uma educação. Isso é sistêmico. Você é uma parte de um todo que não tem dimensão. E quando você olha para esse todo, você é sistêmico. Quando você olha só para a sua parte, você não é sistêmico. E o importante é a gente perceber que, à medida que você veio fazer parte daqui, porque você tinha um mistério, um sentido de vida, um propósito para vir, você precisava desse corpo. E esse corpo precisava crescer, porque não tem uma mágica para ele crescer. Ele precisa de alguém que cuide dele. Então, além de você ter que comer, você ter que se limpar, tinha que ter alguém para fazer isso para você. Alguém tinha que te dar o alimento, alguém tinha que fazer isso por você. Então, enquanto a gente é criança, até a gente amadurecer, é necessário que a gente sobreviva. E para sobreviver, você precisa de um sentimento de pertencer. Porque você tem medo de não sobreviver. Então, esse sentimento de pertencimento que ele tem dentro da gente, enquanto a gente não amadurece, é porque não tem mágica. A gente precisa de alguém que cuide da gente. Então, durante o processo de amadurecimento, eu vou formando um modelo para viver. Esse modelo que eu vou formar é dentro do contexto que eu vivo. O que é certo para mim pode não ser para você, porque o meu contexto foi um, o seu foi outro. A importância de nós estarmos aqui é uma só. Mas cada um foi modelado de acordo com o seu sistema, até chegar na maturidade. E o que foi importante modelar? Quais são as 3 coisas básicas que eu precisei ter aprendido? Primeiro, que eu posso amar e ser amado. Segundo, que eu posso confiar e ser confiável. E por último, aí eu posso dizer que eu amadureci. Eu sou responsável por mim mesma. Então, o que é ter maturidade? É você olhar e perceber que você é responsável por você aqui. Que aquele período que você precisou se sentir pertencente é maravilhoso, é sistêmico. Mas que agora é a sua vez, que não tem mais mágica. Então, qual é a conclusão que a gente chega quando a gente tem um olhar sistêmico? Primeiro, eu não sou um corpo. Eu sou muito mais que um corpo. O corpo é a é o que me deixa manifestar algo que mora dentro de mim. A alma, né? O Bert chama de alma, né? Cada autor vai chamar de alguma coisa, né? E segundo, É só o veículo, né, Armanda, para fazer essa vida fluir, né? Os pais foram um veículo para a sua chegada. Mas quanto mais você conhece a sua história, mais você conhece a sua alma. E aí, quando você chega a essa conclusão, você precisa ter maturidade para seguir em frente. E muitas vezes os nossos modelos sozinhos não foram capazes, porque os deles também. Mas eu tenho que ter a consciência, né, que eu preciso seguir em frente. E que eu não sou um corpo. E que algo dentro do meu corpo veio por algum motivo e tem um sentido para estar aqui. E que o corpo só manifesta isso. Então, isso é ter um olhar sistêmico.
E ter E uma que é uma gratidão. escolha também, né, Maria Armanda? É uma escolha também ter esse olhar sistêmico, né? Eu não sei se seria uma escolha. Às vezes a gente, naquele momento, não dá conta, né? E tá tudo bem. Em algum momento a gente dá, porque você vai entender por que a gente muitas vezes não dá conta. A gente só conhece a luz porque a gente conhece o escuro. E você só conhece a doença porque você conhece a saúde. Então, passando agora para a questão da saúde, é importante que a gente saiba que se eu tenho algo que mora dentro desse corpo, que tem um sentido e um significado aqui, como é que eu expresso isso para o mundo? Uma maneira bem fácil da gente perceber isso é se você é uma TV. Como é que você quer que o outro veja a sua imagem? Que imagem você passa para o mundo? Porque todos nós passamos uma imagem para o mundo. Porque na maturidade, à medida que essa criança vai crescendo, ela vai se tornando um ser andante, pensante e que sente. Como é que você mostra para o mundo a sua imagem? O que você quer que o mundo veja? Se você passa para o mundo algo que mora dentro de você, como é que você mostra o que mora dentro de você? E como é que o que mora dentro de você fala para você que você não está passando o que você deveria passar? E que algo lá dentro não está funcionando bem? Que não está em equilíbrio, em harmonia. Através do cansaço, do estresse, da irritação, do desconforto, da dor, de doenças. É assim que ele vai dando pequenos sinais, né? Pequenos sinais para nós que algo não está bem. E aí eu vou entrar um pouquinho no Bert Helling. O Bert Helling chama isso, então, de alma. Tem algo dentro de mim que se expressa através do meu corpo. E esse algo que mora dentro de mim é dividido em 3 partes. Reage, né, de uma maneira por 3 caminhos. E ele chama esses caminhos, ele chama de consciências. 3 consciências. A primeira consciência é aquela consciência que eu expliquei no começo, que foi moldada pelo seu contexto familiar. Essa é a primeira consciência que formou dentro de nós em função da gente pertencer. Como eu queria muito ser amada e que queria muito que cuidassem de mim, eu fui me modelando de acordo com eles. Então, o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, tudo foi modelado de acordo com eles. Essa consciência ela é importantíssima, ela é maravilhosa, enquanto a gente foi pequeno. Então, se eu cheguei onde eu cheguei, porque ela existiu. Porque tudo aquilo que eu expliquei existiu. Então, simplesmente o fato de eu existir já está bom. Do jeito que foi. Se eu nasci para dar jabuticaba, eu não vou dar goiaba, gente. Eu tenho que ser jabuticaba. Independente do contexto onde eu nasci, né? A minha alma nasceu para dar jabuticaba. Então, essa primeira consciência, ela é uma consciência que foi modelada. E ela aprendeu a criticar, a julgar,
Por que ela aprendeu? Porque tinha o certo, o errado, o bom, o ruim. E eu tenho domínio sobre ela, porque quando eu faço uma coisa que eu aprendi como certa, eu fico bem. Quando eu faço uma coisa que eu aprendi como errada, eu fico mal. Se para minha mãe deixar louça na pia é uma mulher vagabunda, é difícil deixar louça na pia. Então, é um modelo que a gente vai ter que rever na maturidade. Mas ela existe em nós, ela está aqui, ela é juntinha de nós. É a consciência mais perto de nós, é a primeira casca da consciência. A segunda consciência é uma consciência que ela vai vindo através da minha infância, ela vai chegando na minha força vital, que é a minha história. A história dos meus pais, a história dos meus avós, a história dos meus bisavós, o modelo que eles viveram, a maneira como eles viveram. Essa é a minha herança. É a sua herança. Quanto mais você conhece a sua história, mais você entende a sua vida. Mais você entende o que aconteceu na sua vida e o que está acontecendo na sua vida. Então, é uma fase que a gente precisa entender. A gente começa a abrir um caminho de entendimento, vai começando a dar uma paz. Eu vou percebendo que eu sou muito pequenininha, eu sou só uma pecinha de uma grande engrenagem. E como a gente sabe nada de nós mesmos, né, Armanda? E isso foi o início realmente do seu curso, né, que nos possibilitou a formação, que é um engatinhar mesmo, né? E é gratificante demais, né? Juntar as peças do nosso quebra-cabeça, né? Exatamente. Quanto mais você conhece a sua história, mais você entende o seu comportamento. Então, se a gente pegar a primeira consciência e a segunda consciência, são fatos, elas estão ali, dentro de nós. E no processo evolutivo, nós temos que chegar na terceira consciência, que é a compreensão de tudo isso. Chegar nesse olhar sistêmico do vazio, do compreender, de ter ações de compreensão, de você olhar para as coisas sem julgamento, sem crítica, se apercebendo de tudo isso. Imaginem só que a vida é um grande teatro. O palco é só o lugar onde você passa a imagem. Mas quantas coisas estão acontecendo para que a peça seja feita? Então, os bastidores, né? Exatamente, a terceira consciência, ela tem essa imensidão desse olhar sistêmico. E aí não tem mais certo, não tem mais errado, tem um movimento da vida. Vejam bem, a terceira consciência é a sua jornada. E uma coisa que é importante é a gente perceber, né, que se essas consciências estão ali dentro da nossa alma, percebam que o corpo nunca é só saudável e nunca é só doente. Eles expressam as consciências. Então, o corpo é a maneira como as consciências têm de expressar. O corpo traz visível o que está invisível. O corpo não é você. O corpo, ele é finito. No teatro, ele é só o palco. E aí, olhando sobre essa ótica,
Ô Maria Armanda, te interrompendo um pouquinho, mas olhando dessa maneira, né, com essas três consciências, e a gente para pensar quem passa por essa vida, seja com seus 5, seus 30, 50, 100 anos, sem doença. Ninguém. Absolutamente ninguém. Porque exatamente a forma porque faz parte da experiência humana, né? Ela é inerente à experiência humana, a doença. Eu ia falar isso mais no fim, mas eu vou te dizer uma coisa. A doença e a morte são duas forças de uma grandeza tão grande, que quando você olha com amor para essas duas forças, você é capaz de ir para a cura. E a cura nem sempre é física, porque a consciência espiritual não briga com as consciências, com as duas primeiras consciências. Ela se afasta, porque ela sabe o lugar dela. E ela deixa que no processo evolutivo você evolua no seu tempo. E cura nem sempre é um corpo físico se manifestando só de maneira saudável. Porque o corpo físico ele é finito, ele acaba. Mas o que mora aqui dentro é infinito. É de uma grandeza e é de uma força muito grande. O que a gente precisa perceber é que o corpo tem um ritmo, ele pulsa, ele tem uma temperatura, ele tem um coração. Quando ele está funcionando de uma maneira que você passa só uma imagem muito legal, você acha que está saudável. E quando a imagem que você quer passar não é tão legal, aí você acha que você está doente. Mas ele te dá sinais o tempo inteiro. O tempo inteiro ele vai te dando sinais. Só que enquanto essa imagem que você passa, ela te conforta, você não tem muita preocupação. Como é que as consciências te avisam, então? Pelo sintoma. Aqueles sintomas que eu falei lá atrás. A irritação, o desconforto, o cansaço, uma dor, uma obsessão, um ciúme. A gente poderia ficar falando aqui um monte de tempo, muitas coisas. Eu procurei resumir de uma maneira muito simples para vocês, né? O sintoma, ele é a maneira que o corpo se expressa. A doença é nas consciências, não é no corpo. É preciso deixar de interpretar para ressignificar. É importante a gente parar de querer interpretar e ressignificar o que está acontecendo com as nossas consciências. Então, o processo do invisível, que se torna visível, muitas vezes interrompe a nossa jornada. E interromper a nossa jornada é um momento de reflexão para olhar para as minhas consciências. uma pausa importante, né? É importante que a gente tenha em mente que a doença e a morte fazem parte da existência humana. E a gente quer separar elas da existência humana. Por isso que elas são uma força. Quanto mais eu faço as pazes, mais eu olho para a minha existência humana neste corpo. Porque a única coisa que eu sei é que eu vou passar por momentos de doença e que eu vou morrer. Não tem como eu fugir disso. Isso faz parte da compreensão da grandeza da minha alma. Isso me fortalece para ser uma pessoa melhor no mundo.
Mas aí, Armanda, pensando que nós vivemos num contexto em que a nossa medicina, a qual a gente precisa ser eternamente grata, porque ela está aí para nos apoiar, e a gente não está falando de maneira nenhuma de que ela tem que ser ignorada. Pelo contrário, ela tem que ser incluída. Mas pensando para aquelas pessoas que, como você explicou, o olhar sistêmico, né? O quanto primeiro a gente precisa ter esse olhar. Pensando que a gente vive num mundo em que quando a doença, quando o sintoma aparece, imediatamente você quer evitar que se instale uma doença, que ela te provoque dor, sofrimento, e aí você já entra com a medicação e não tem essa pausa de reflexão. O que esse sintoma está querendo dizer para mim? Como olhar, como ter um olhar de maneira positiva para algo que provoca tanta dor, tanto desconforto e tanto sofrimento como a doença? Então, Vivian, eu diria que é muito difícil hoje que a gente está no mecanismo social onde ninguém pode se frustrar, ninguém pode ser infeliz, né? Ninguém pode sofrer, é muito difícil. Eu acho que a gente teria, assim, muita coisa para dizer aqui, mas eu vou colocar de uma maneira muito simples, dentro do nosso tema, não quero colocar. Uhum. Muitas vezes, a medicina, ela não tem esse olhar sistêmico, ela olha a doença e não o doente. Mas eu acho que é um caminhar. É um caminhar que a gente está vendo que está mudando. Isso é muito bom, né? E graças a Deus tem médicos, graças a Deus tem remédios, tudo isso é muito importante. Eu acho que a gente só tem que saber não terceirizar as questões para o remédio. Então, assim, eu estou doente, a primeira coisa que eu vou dizer é sim. Eu estou doente. Eu não durmo, eu preciso dormir. Eu vou tomar remédio para dormir. Tudo bem, não tem problema. Mas a pergunta que eu tenho que se fazer primeiro é: o que me falta? O que falta no meu caminhar? Porque se você tivesse tudo, você não estaria doente. A pergunta mais importante que a gente tem que fazer quando adoece é: o que me falta? O que falta no meu caminhar? Essa é a grande pergunta. E depois quando você olha, porque normalmente as pessoas quando têm algum incômodo, elas ficam bravas. Elas não querem sentir dor, não querem sentir nada. Elas não param para dizer: nossa, acordei com uma dor no joelho. O que falta de flexibilidade na minha vida? O que falta no meu jeito de ser na vida? E olhar para esse joelho. Normalmente a gente acorda com uma indisposição, a gente acha, a gente interpreta, é aquilo que eu falei. Ah, eu comi alguma coisa ontem que me fez mal. Então, o que me falta digerir? Então, o que me falta é uma pergunta muito essencial. Primeiro, eu tenho que dizer sim. Sim, eu estou com dor. Sim, eu estou irritada. Sim, eu estou nervosa. Sim, eu sou muito ciumenta. Quando eu assumo o meu pecado, já é uma cura. Depois, é sempre o que me falta. E na resposta, eu sempre vou ter uma imagem, uma situação. E dentro dessa imagem da situação, eu tenho que ver em qual consciência eu estou presa. Se eu estou presa na primeira consciência, nos meus modelos, eu posso tomar remédio, mas eu preciso procurar ajuda.
de um terapeuta. Graças a Deus a gente tem bastantes psicólogos. Eu preciso trabalhar com os meus modelos introjetados. Se eu estou na segunda consciência, eu preciso trabalhar sistemicamente. Então, assim, eu vou dando um direcionamento para isso. Agora, o mais importante, Vivian, é você caminhar junto com a doença. E não você querer excluir a doença. Porque quando você quer excluir a doença, você quer excluir suas consciências. Se as consciências são a sua alma, então aquilo que trouxe vida vai embora. Porque o corpo é só uma pedra. Um cadáver é um corpo. Ele não é um ser que anda, que sente, que percebe. Então, quando você vai olhar para a doença, você vai olhar para as suas consciências. E será que eu estou refletindo a imagem das minhas consciências? E qual delas eu estou refletindo? Às vezes eu estou refletindo uma imagem da minha avó, do meu avô, do meu bisa, da minha mãe. E às vezes a minha teimosia. Eu não sei que imagem que eu estou refletindo. Então, essa caminhada, ela é muito difícil, Vivian. Ela não é uma caminhada fácil. E ela não é uma estrada, ela é um caminho. Porque a estrada, você sempre sabe onde você vai chegar. Você pode se organizar para ir na estrada. Vai ter tantos pedágios, tem aquele posto, você se organiza. Quando você toma um caminho do autoconhecimento, quando você toma um caminho de conhecer sua alma, o sentido da sua vida, o porquê que você está aqui, o seu propósito de vida, você não sabe o que você vai encontrar. E isso dá muito medo. Por isso que muitas pessoas não entram no caminho. Porque o medo, às vezes, é maior do que a minha vontade de me conhecer. Porque eu vivi a vida inteira passando uma imagem. Então é muito difícil você chegar para uma pessoa que chega aos 70 anos e querer colocar isso dentro da cabecinha dela. Só que se fica gravado que tudo aquilo que acrescentar na sua vida, seja o pouquinho que for, e se você vai passar isso para as próximas gerações, tudo que você fizer em benefício da sua alma, imagina como seus descendentes vão ser melhores, vão viver melhor. Imagina nossas bisavós cozinhando no fogão a lenha. Que bom que a gente evoluiu e tem o fogão a gás. Por que eu tenho que continuar cozinhando no fogão a lenha? Em homenagem a todo o sofrimento delas, eu posso ter o fogão a gás. Então, tudo que você faz na sua caminhada, por mais difícil que seja, mesmo que naquele momento ela não vá fazer bem para você, e você vá perder seu corpo para a morte, você acrescentou algo que ninguém te tira. Ninguém vai tirar o que a sua alma tomar. Porque a cura, o que é a cura? Né? A cura é você fazer da sua jornada e da jornada dos seus, aqueles que vão vir ainda, um pouco melhor. Eu deixar coisas melhores para esse mundo. E eu só consigo fazer isso quando eu tenho esse olhar sistêmico. Aqui nós falamos da doença. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é que isso é uma caminhada, é uma jornada. E que a doença não está ligada ao seu corpo. O seu corpo só tem ligação com o sintoma. A doença está ligada às consciências.
E quanto mais você sabe das consciências, é melhor para você. Nossa, que lindo que é isso. E que responsabilidade, né, de tomarmos realmente essa ampliação de consciência, pensando no que vai refletir nas gerações que virão, frutos da nossa existência, né? Armanda, tem alguns comentários aqui que eu queria comentar com você, e Eu tem só uma queria... pergunta. Posso Pode terminar uma falar. coisa, depois você faz a pergunta? Aham. Eu só Eu quero quero só cuidar muito dizer... do nosso horário, Armando. Eu quero cuidar muito do nosso horário, porque eu quero terminar essa live, salvar essa live, para ela ficar disponibilizada para as pessoas que não conseguiram assistir aqui ao vivo conosco, tá? Tá. Eu só quero dizer para você que a doença e a cura não tem importância nenhuma para o corpo. A única importância são para as consciências e para a alma. Então ela está para algo muito maior do que só esse cadáver aqui que respira vida. Exatamente. A doença e a cura não tem importância. O corpo só retrata o sintoma. E o corpo, ele termina. E tudo que você trouxer em benefício da alma, você traz em benefício de todas as outras gerações que vão e as gerações que foram. Porque você fez algo melhor nesse mundo. E você faz algo melhor para o mundo. A única saída é a jornada. É cada um pegar o seu caminho. E é interessante saber que você não pode conduzir o outro. Cada um tem o seu caminho. E se você veio para ser jabuticaba, você vai ter que ser jabuticaba. Não queira ser goiaba, porque não vai dar certo, você vai adoecer. Espero ter contribuído aí podemos fazer... Nossa, mas muito! Eu quero primeiro comentar, trazer para você alguns comentários que às vezes passa aí desapercebido. Por dizendo que é sua fã. A Fernanda dizendo que grata por ter nos conhecido aos 30 anos. Dizendo que o medo paralisa. A Fabi dizendo que uma frase que ela usa muito é: o que preciso ver que não estou enxergando diante da doença. A Leli dizendo que muitas vezes a nossa alma sabe a resposta, mas dói demais reconhecer. E tem uma pergunta aqui da Dani, que ela não foi muito clara, mas se eu tiver errado, eu gostaria que, se ela tiver aí online, que ela me corrija. A doença em relação à criança. Gente, vamos... Se a gente está tendo um olhar sistêmico, vocês precisam perceber que tudo é um leque. Que não existe isso é isso. A gente deixaria de ser sistêmica, né? A criança, normalmente, ela é mais sensível. Ela está muito mais perto da alma. E ela quer salvar os pais. Então, às vezes, a criança... ela só coloca algo que está acontecendo dentro da casa. E ela, como ela não sabe, ela vai colocar de uma maneira com a doença. Então, tudo é um leque. Às vezes, essa criança, a alma dessa criança, traz a segunda consciência, né? No sentido da vida dela, isso já está. Eu acho que uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei muito legal. A gente vem como se a gente fosse um quebra-cabeça. Só que a imagem do que a gente tem que formar, a gente esquece. E a gente vai ter que ir pondo as pecinhas e achando as peças. Por isso que é um caminho, né? Mas a criança... Uma coisa que é legal é que uma criança doente, ela é a pessoa mais forte da família. Porque só dela ter vindo doente, ela é uma fortaleza.
E, normalmente, o que a gente faz? Retira a força da criança. Ai, coitadinha, a gente não deixa ela amadurecer naquilo e no propósito de vida que ela veio. Entende? Então, assim, mas é um leque de coisas. Não existe isso é o certo, isso é errado. O sistêmico é justamente isso, ele não tem bula. E é errando que a gente acerta, né? É tendo ética, é pensando no bem comum, é se separando um pouquinho, né? De que a gente é uma parte de um todo, e o todo tem que funcionar, não é só você. E uma criança que vem com qualquer problema, ela é uma pérola nessa família, com certeza. Não sei se eu respondi. Espero que essas suas palavras cheguem com um acalento que saiu de você até o coração dessa mãe. Armanda, o Ricardo, nosso colega aí de jornada, ele gostaria de ouvir da nossa querida Armanda qual seria a pergunta que devemos fazer diante desta pandemia, diante do Covid-19 na nossa vida. Nossa! E aí vem de encontro com a Cleo que fala a mesma coisa. Sistemicamente, como podemos olhar a pandemia? Eu não sei responder essa questão para vocês. Eu me vejo diante do mistério. E é exatamente assim que eu me vejo quando eu olho para a minha alma. Qual é o meu sentido nessa vida? Né? E muitas vezes a gente vai buscar respostas fora. A gente fica ouvindo a televisão, a gente fica ouvindo aqui, ouvindo lá, ouvindo lá. Eu acho que nós estamos diante de um grande mistério. E o mistério nos convida realmente a ir para dentro. E ir para dentro é olhar para o feminino sagrado que cada um tem dentro de si. Se você nasceu homem ou mulher, não importa, né? Todo mundo, é o que eu disse no começo, todo mundo precisou de um masculino e um feminino para estar aqui. E essa é a hora do feminino, é o sagrado, a gente encontrar esse sagrado dentro da gente, né? Eu acho que não tem resposta, eu acho que a resposta vai vir um dia após o outro. Mas eu acho que você tem que pensar eticamente no bem comum. Agora, dar resposta para isso, realmente, eu também estou à procura, né? Eu vi algumas constelações, olhei, e em todas elas eu percebi que o que representava o coronavírus levanta, deita, mas não acaba. Então, eu acho que nós temos aí um processo, né? Agora, como eu sou sistêmica, quer dizer, eu estou a caminho de ser sistêmica, porque eu acho que é muito difícil, se houver outras vidas, acho que ainda vem uma 100 para realmente ser sistêmica, né? Eu prefiro olhar para isso como uma grande aprendizagem. Que lindo, é isso aí. E o aprendizado que couber a cada um, né, Armanda? Exatamente. E eu acho que se a gente olhar para o coronavírus e dizer sim, o que está faltando no mundo é uma boa pergunta. O que está faltando no mundo, porque não é no Brasil, né? Ou o que está faltando na raça humana, né? Ou o que está faltando para as consciências humanas, ou em que consciência ele está. São tudo questões que eu também me pergunto, por isso que eu falo que é o grande mistério, né? E eu acho que a gente tem que se vergar diante do mistério, sempre se vergar, né? Não ter, achar que sabe tudo, né? Ninguém sabe nada diante do mistério. É a mesma coisa diante do seu sentido da vida aqui. Ninguém sabe nada. Mas talvez
caminhar para ampliação de consciência, buscar nossa história, se conectar com essas três consciências, seja um caminho que pode nos levar mais próximo do nosso propósito de vida, do que estamos e o que viemos fazer aqui, né? E quando você olha sistemicamente, você vai olhar que você mora num bairro. O bairro está dentro de uma cidade. A cidade está dentro de um estado. O estado está dentro de um país. O país está dentro de um continente. E quando você junta o continente, você tem a Terra, o planeta Terra. Então, ele veio para o planeta Terra. Então, se você não olhar sistemicamente, você vai ficar apontando o dedo, né? E brigando politicamente, com os meios de comunicação, sei lá com o quê, mas você foge do motivo real, que é para cada um de nós, porque não veio para um ou para outro, né? E quando a gente foge do motivo real, às vezes ele precisa continuar, até que a gente se dê conta do motivo real. Ou acontecer igual, se a gente olhar a história, né? Da antroposofia, da Terra, tal, a gente vai ver que muitas civilizações desapareceram. Amanda, durante a nossa formação, a gente tem contato com muitas vivências da constelação sistêmica, porque tudo passa pelo corpo, né? A gente compreende, a gente apreende tudo que passa pelo corpo. De que forma que a constelação sistêmica ela pode auxiliar, ser um apoio para conseguir ressignificar esse olhar para a doença? Porque falar o quanto é importante a gente ter esse olhar para a doença, para o sintoma, quando não se está diante de uma dor e de um sofrimento, talvez a gente consiga ter um pouco mais de clareza. Mas para as pessoas que não têm ainda essa vivência, esse olhar, como que a constelação sistêmica ela pode trazer, ela pode ampliar isso e ajudar a pessoa a ressignificar e dizer sim para a doença que está latente ali nela? Eu acho que a gente precisa separar as coisas. A constelação é uma técnica que você aplica para o seu cliente. Ela não é milagrosa. Uhum. E se a pessoa está muito doente na consciência pessoal, então agora é um comentário meu, tá? É bem pessoal isso, tá? Se eu estou muito presa na minha consciência pessoal, muitas vezes a maneira como eu vou olhar para essa técnica não vai ajudar a minha cura. Eu preciso primeiro olhar para a minha consciência pessoal, eu primeiro preciso falar sobre isso, fazer um tratamento e depois aplicar a técnica, né? Mas aí é aquilo que eu falei, é um leque de coisas, Uhum. né? Eu acho a técnica da constelação maravilhosa, mas desde que você esteja aberto para isso. É que tem gente que parece que vai acontecer uma mágica. E como a técnica da constelação ela vai mexer com a segunda consciência, se a primeira não deixar passar, parece que não teve efeito nenhum, entende? Agora, é óbvio que se a pessoa está aberta, né? Isso vai fluir. Mas tem que fluir e chegar na terceira. Então, isso demora um tempo. Então, toda pessoa que é muito imediatista, eu não quero essa dor. Não adianta. Isso é uma maneira que eu penso. Eu tenho muito respeito por essa técnica. Eu acho que essa técnica ajuda muito, já me ajudou muito, já ajudou meus familiares, já ajudou pessoas, mas eu acho que a gente precisa reverenciar a técnica. Ela precisa ser feita com aquele cliente que realmente esteja aberto, né? Que está dando um passo junto com a doença.
Quando ele nega, quando ele não quer ver a doença, quando ele não quer fazer as pazes, né? Eu não sei se é legal fazer com ele, né? Às vezes a gente precisa ressignificar um tempo junto com ele, todo esse processo e mostrando para depois aplicar a técnica. Ótimo. Acho que ficou bem esclarecido. Nós estamos chegando nos últimos 5 minutos finais e eu gostaria que você deixasse uma mensagem ou deixasse uma reflexão e já te dizer de antemão que os comentários aí que a gente pôde acompanhar, mas não dá para ler todos, do quanto a sua contribuição realmente chegou do outro lado da telinha, na casa das pessoas, de uma maneira muito positiva. E a mim não poderia ser diferente, viu? Você sempre com uma fala amorosa, sempre com muita cautela, muito cuidado para falar de algo infinitamente transformador, mas que precisa realmente dessa ampliação de consciência e um caminhar com muita humildade, com muito tato, né? Então, eu estou muito feliz. Antes de te passar a palavra para você fazer as considerações finais, eu queria, só a título de contribuição, trazer aí 3 sugestões de literatura do Bert Helling, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, ler e entender um pouquinho mais, né, esses mistérios da vida. A Cura, que é um livro que tem tradução, né, no português, de Bert Helling. Desatando os Laços do Destino, que o Bert fala de uma maneira mais pontual sobre o câncer. E o Outro Jeito de Falar, que é uma outra literatura dele que fala sobre os distúrbios da fala. Então, são 3 só sugestões aí, quem quiser ler, se aprofundar mais. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar em inbox que a gente direciona para essa mestre. A palavra é sua, Armanda. Eu procurei passar alguma coisa muito simples para vocês. Tomara que tenha tocado no coração de cada um. E eu quero deixar que sempre é tempo de você começar a sua caminhada. Boa sorte e tá tudo certo. Beijo a todos. Tchau, querida. Obrigada, viu? Um grande beijo. Não pensa que você vai escapar só desse encontro que a gente vai querer mais. Você vai ver que todo mundo vai pedir você mais um pouquinho. Você não contou. A dificuldade foi você me colocar aqui. Né? Tchau, querida. Um beijo. Fica com Deus. Tchau. Obrigada e gratidão para todos que estiveram aí mandando energia, contribuindo com as perguntas e com os comentários, viu? Um grande beijo para todos. Beijo, bem. Tchau. Beijo para todos. Tchau.